Olá, turma, tudo bem? Olha a Teacher Débora aqui novamente. Então, hoje nós vamos iniciar a unidade 3. Nós vamos estudar as pessoas mais famosas, mais remarcadas, renomeadas do século, tá? Então, o primeiro momento é de introduction, como ele sempre faz, né? Ele vai falar sobre algumas personalidades, vai perguntar o que você acha de mais importante nessa personalidade, e assim ele vai seguir a unidade 3. Tá? O texto principal, ele vem ao encontro da introdução, sempre toda a sua unidade virá ao encontro da introdução. Tá? O primeiro texto é What is the greatest or the most important invention? E aí ele vem para você ouvir o áudio, como nós sempre fazemos, né? E em seguida introduzir novo vocabulário, formas gramaticais da cultura inglesa. Então, você vai abrir o seu aplicativo no Booktwo e você vai lá na Unit 3 e você vai clicar em cima do número 15 e ele vai falar sobre o texto, tá bom? Unit 3. What is the greatest or the most important invention? Elise, Alp, and Charles are at the cafeteria discussing about their history class. I was wondering, after Mr. Urban's class. Now, what's the matter? What are you wondering about? Mr. Urban talked so much about history, important people, important changes. Actually, what I want to know is that, after all, what is the most important invention the man has ever come up with? Electricity. Without electricity, nothing would work. I agree with you. How about cars? Some of them are using electricity after lots of studies. They are cleaner, and they're also able to shorten distances. There are some people who don't have a car, but instead of it, they use a computer to be connected to the rest of the world. How about the telephone now? Isn't it the most relevant invention? Don't you call home sometimes? Yes, I call, but using a computer is the cheapest and fastest way of doing that. The penicillin was the most important invention in the medicine field. According to our history teacher, some inventions date back a long time ago. We have experienced various technological inventions over the years. While every invention has its own importance, others have revolutionized our lives. Hi guys, what is going on here? We are talking about inventions and their importance. In your opinion, what is the most important invention? Come on, treasure this beautiful world and pay attention to the most wonderful places. Of course, everything is important and relevant to us. Inventions only make our lives easier. Certo, turminha? Então, esse é o texto principal. E ele fala, então, quem é a invenção mais importante, maior que teve, que você acha, e aí eles começam a discutir sobre essa invenção. Lembrando que texto, né, texto que é o texto fixo, que é o texto principal, você vai sempre grifar as palavras que você viu que são novas, copiar no caderno e colocar a informação do que é aquela palavra. Em seguida, ele tem os verbos, a maioria dos verbos nós já trabalhamos, né? Então, também a mesma forma. Agora, nós estamos aí num processo de evolução. Então, vocês têm que procurar, pesquisar, ver dicionário, ver apostila, porque se a teacher ficar dando a tradução para vocês toda hora, então vocês criam assim uma expectativa que só o professor vai poder ajudar, mas vocês têm que entender que vocês que conseguem dominar a sequência, conseguem verificar onde vocês podem pesquisar, e aí a teacher vai dando um embasamento de
algumas palavras que realmente são mais difíceis de vocês visualizarem e também de gramática, tá bom? Então, to agree, a gente já sabe o que é to agree, né? Nós vemos essa palavra direto, né? To connect, então conectar e assim por diante. Vamos escutar os verbos e o vocabulary. Verbs. To agree, To connect, To date back. To experience. to go on, to know, To revolutionize. To shorten. to treasure, to use, To wonder. To work. Vocabulary. Change. clean, electricity, Field. Guy. invention, on, Penicillin. Research. technological, treasure, Wonderful. Muito bem, turma. Então, muito fácil esse vocabulário, né? Principalmente os verbos, que a gente tem mais acesso a eles. E aqui nós começamos a trabalhar novamente a nossa gramática. Então, ele vai falar da forma superlativa. E da mesma forma que nós estudamos na última unidade, nós vamos estudar essa. Tá? Só que agora nós estamos falando de forma superlativa. Então, o que é? Com adjetivos e com advérbio, que são pequenos, de 1 a 2 sílabas, você vai colocar o the na frente, mas o adjective ou adverb, e vai colocar ES ao final. Então, ship, ship são de 2 sílabas, certo? Ship, normalmente é assim. Ou no máximo de uma, quando nós falamos ship, né? Não é um adjetivo ou um advérbio grande, ele é menor. E aí você quer falar que ele é ou mais barato, ou mais frio, ou maior, ou mais jovem, você vai colocar o est no final. Então, ao invés de ficar cheap, fica cheapest. Então, ó, the cheapest means of communication. Então, o meio mais barato da comunicação, né? The coldest day of the year. Então, o dia mais frio do ano. The biggest monument of the world. Então, o monumento maior do mundo. The youngest person in my family. Então, a pessoa mais jovem na minha família. Então, tudo que você vai falar mais, você não vai colocar o more, que é de mais, você vai colocar o EST, tá? Para você transformar aquele adjetivo ou aquele advérbio em uma forma superlativa. O próximo exercise, ele te ajuda, ele te ensina a transformar uma frase para a forma superlativa. Então, ó, today is hotter than yesterday. Today is the hottest day. Então, o hotter, que ele está falando, aqui ele está fazendo um comparativo, como nós aprendemos na aula anterior, que hoje está mais quente que ontem. Aqui ele compara de um dia para o outro, né? Então, uma situação e aqui é outra. Ele vai comparar entre informações. Aqui ele vai falar que você definiu que o dia de hoje é mais quente que ontem. Foi, né? Ou é mais quente que ontem. Então, você vai começar a falar sobre o dia de hoje, se você escolheu que hoje é o dia mais quente. Então, today is the hottest day. Então, hoje é o dia mais quente. Aqui você está confirmando. Aqui você afirma e aqui você confirma. Como que você faz essa mudança? Então, ao invés de você comparar entre duas situações, né, entre dois eixos, você vai pegar o eixo escolhido e vai colocar ele como prioridade. Então, today is the hottest day. Tá? Ele vai falar isto no CD e você só vai escrever o que você ouve, prestando atenção em como faz essa mudança, tá bom? Vamos lá, vamos ouvir. Exercise 1. Change the sentences into the superlative form. A. Today is hotter than yesterday.
Today is the hottest day. B. Some books are cheaper than others. Some books are the cheapest. C. This exercise is very easy. This is the easiest exercise. D. My sister is young. My sister is the youngest. E. I am taller than my brother. I am the tallest. Perfeito, turma. Então, esse foi muito fácil. O primeiro ele sempre faz com áudio, né? Justamente para você poder fazer essa diferença de como você tira de uma situação e muda para a próxima gramática que você está aprendendo. Por isso que esse exercício número 1 sempre é um exercício com áudio. E em seguida ele vai te ensinar o superlative form, mas para mais de 2 sílabas. Então já não são mais os pequenos, né? Eles são os maiores, igual você fez na lição anterior, tá? Então, quando eles são grandes, eles têm mais que 2 sílabas, por exemplo, importante, certo? Important, ele tem mais que 2 sílabas. Você não vai colocar ES no final, você vai colocar o most no final e o D. Tá? Então, the most important. Por quê? Porque ele é grande. Esse adjetivo, ou se fosse um advérbio, ele só tem essa situação porque ele é maior que 2 sílabas. Se ele fosse menor, ele ia colocar o EST no final. Só que como ele é maior que 2 sílabas, você vai colocar the most important invention. Então, a invenção mais importante, tá? E assim por diante vai continuar a frase. Aqui no Notes são dicas, né, de como você vai mudar. Por exemplo, se o seu adjetivo ele termina em Y e ele é precedido por uma consoante, então você vai tirar o Y e vai colocar I mais o EST ao final. Então, have, the heaviest. Early, the earliest. Buzz, the busiest. Health, the healthiest. Health, the prettiest. Tá bom? Daqui seria pretty, inclusive, tá? Nos adjetivos já terminado em E, você só vai colocar o ST, porque ele já tem E, né? Então, ó, wise, wisest, large, the largest, simple, the simplest, lady, the latest. No se, ele vai te dar uma outra situação. Então, no se, ele vai te dar a situação onde, quando termina com uma vogal mais uma consoante, você vai dobrar a consoante e vai colocar ES no final. Então, ó, tem a vogal, tem a consoante. Você vai dobrar a consoante e vai colocar EST ao final. Big, biggest. Thin, thinnest. Hot, hottest. Tá bom? O exercício 2 é a mesma coisa que você fez no 1, só que agora ele não vai falar. Você vai fazer, porque agora você já aprendeu. A única diferença é que agora ele faz com advérbios grandes, ó, maiores. Então, você vai colocar the most, the most, the most.